Por que os judeus odeiam tanto Jesus a ponto de querer crucificá-lo? Nos últimos 10 minutos da vida de Jesus, eles o amarraram na cruz e, em seguida, cravaram pregos enferrujados em seus pulsos, martelando um a um. Depois, os soldados levantaram a cruz e cravaram Jesus no ponto mais alto de Jerusalém. Os judeus não apenas odiavam o fato de ele se chamar Messias, mas também porque ele nasceu humilde e espalhava mensagens de doutrina. Contando com habilidades divinas, ele salvou a humanidade do sofrimento. Esse cego estava cego há 40 anos, mas Jesus apenas estendeu as mãos e tocou suavemente os olhos do cego, que milagrosamente recuperou a visão. Esse menino teve uma súbita convulsão, caindo no chão, espumando pela boca e seu corpo tremendo, mas Jesus apenas olhou para ele calmamente, e o menino foi se acalmando e logo recuperou a consciência. Por isso, a fama de Jesus se espalhou e cada vez mais pessoas o seguiam. Assim, Jesus decidiu levar os 12 apóstolos a Jerusalém para pregar o evangelho. Naquele dia, eles embarcaram em um barco em direção ao outro lado do rio, mas as águas tranquilas de repente se tornaram tempestuosas. Os 12 apóstolos ficaram assustados, sem saber o que fazer, enquanto o barco quase virava devido à tempestade. Então, Jesus acordou, levantou-se lentamente, agarrou as cordas da vela e sinalizou a todos para não terem medo. Em seguida, com um olhar, as águas agitadas imediatamente se acalmaram, e a luz do sol voltou a brilhar sobre a terra. Os 12 apóstolos mais uma vez testemunharam um milagre. Depois disso, Jesus continuou sua pregação com os apóstolos. Naquele dia, 5.000 pessoas se reuniram no campo para ouvir Jesus pregar até o pôr do sol. Vendo que todos estavam com fome, Jesus pegou o que tinha, 5 pães e 2 peixes, ergueu-os e olhou para o céu. Quando ele encontrou o cesto novamente, para sua surpresa, ele estava cheio de pães e peixes. Em seguida, os apóstolos distribuíram a comida para as pessoas, e assim, todos os presentes receberam alimento. Assim, Jesus continuou a realizar milagres e rapidamente chegou a Jerusalém. Naquele momento, sua fama já era imensa e as multidões estavam gritando para saudá-lo. Os judeus ao lado, ao ver isso, imediatamente criticaram Jesus, pedindo que seus discípulos não gritassem em público. Em seguida, Jesus chegou a uma sinagoga para ensinar e, de repente, uma idosa entrou. Ela pediu a Jesus que a ajudasse a curar sua corcunda. Jesus então estendeu suavemente suas mãos e segurou o rosto da idosa, e no instante seguinte, sua corcunda foi milagrosamente curada. No entanto, os judeus ficaram indignados, acusando Jesus de não dever curar no dia de sábado. Outros judeus também levantaram as mãos em concordância, e Jesus se tornou alvo da ira dos judeus. No dia seguinte, Jesus foi ao templo de Jerusalém e encontrou o lugar transformado em um mercado. Ele não pôde aceitar isso, e furioso virou as mesas dos judeus e libertou os bois e as ovelhas que estavam prestes a ser sacrificados. Ele denunciou os judeus por estarem cegos pela ganância, tornando o templo de oração um lugar impuro. Essa condenação de Jesus ofendeu completamente os judeus. O sumo sacerdote encontrou o rei Herodes e o instigou a se preocupar, dizendo que Jesus era uma ameaça ao seu trono. O rei Herodes, enfurecido, exigiu que o sumo sacerdote punisse Jesus. Assim, o sumo sacerdote comprou a traição do discípulo Judas por 30 moedas de prata. Nesse momento, Jesus já sabia que sua morte estava próxima. Ele distribuiu os alimentos entre os discípulos e, sem pressa, disse: "Um de vocês me trairá." Os 12 apóstolos, um a um, questionaram quem seria o traidor, enquanto apenas Judas mostrava um semblante assustado, tentando disfarçar. Mas Jesus não revelou Judas, que entregou Jesus por apenas 30 moedas de prata. Após o jantar, Jesus deixou Jerusalém e foi ao Monte das Oliveiras orar. Jesus havia acabado de acordá-los quando Judas chegou com os judeus até lá. Os discípulos de Jesus rapidamente sacaram suas espadas, prontos para lutar contra os judeus. O imprudente Simão Pedro cortou a orelha de um servo judeu. Ao ver isso, Jesus imediatamente se aproximou, estendeu suas mãos e cobriu a orelha do servo judeu, que instantaneamente se recuperou. Mas os judeus não deixaram Jesus em paz e o levaram à sinagoga, onde os anciãos começaram a julgá-lo. Eles acreditavam que Jesus pregava para conquistar corações e que um filho de carpinteiro não merecia ser o Messias dos judeus. Eles não tiveram escolha a não ser levar Jesus ao palácio do governador, apresentar as acusações e solicitar que ele fosse condenado à morte. Contudo, o governador sabia que as acusações eram infundadas, então intencionalmente usou a origem galileia de Jesus como pretexto para enviar o sumo sacerdote a Herodes para que ele julgasse. O rei Herodes não queria assumir essa responsabilidade, mas também não queria desagradar os judeus, então absurdamente retirou sua capa e vestiu Jesus com ela, ordenando a seus soldados que o espancassem. Após essa punição simbólica, Jesus foi enviado de volta ao palácio do governador. Nesse momento, a multidão de judeus se reuniu do lado de fora, gritando para que Jesus fosse crucificado. O governador, pressionado pelo rei Herodes e para acalmar a ira dos judeus, pensou em um plano. Segundo o costume, o governador libertaria um prisioneiro durante a Páscoa. Ele deu aos judeus a escolha: libertar o ladrão Barrabás ou Jesus. Para sua surpresa, os judeus preferiram libertar o notório Barrabás a condenar o inocente Jesus. No final, o governador foi forçado a anunciar sua sentença e concordou em crucificar Jesus. Assim, Jesus começou seu caminho de sofrimento. Os soldados amarraram suas mãos ao poste e, em seguida, pegaram um chicote e o espancaram, deixando suas costas em carne viva. Após isso, Jesus foi forçado a carregar a cruz pela cidade, enfrentando os insultos da multidão. Logo, Jesus não aguentou mais e caiu no chão. Então, os soldados cortaram as cordas que prendiam a cruz em suas costas e o forçaram a caminhar em direção ao local da execução. Sob a pressão dos soldados, Jesus chegou ao ponto mais alto de Jerusalém, onde já havia uma multidão de judeus esperando
aguardando para ver como ele seria crucificado. Os soldados rasgaram as roupas de Jesus e o empurraram na cruz, amarrando suas mãos com cordas. Em seguida, pegaram 3 pregos enferrujados e, apontando para os pulsos de Jesus, levantaram um martelo e lhe cravaram os pregos, pregando-o na cruz. Depois, os soldados se uniram para erguer a cruz e colocaram um letreiro sobre a cabeça de Jesus, zombando dele por se autodeclarar o Messias dos judeus. Os judeus ali, ao testemunharem, levantaram as mãos em júbilo e começaram a celebrar. Mas Jesus orava ao céu, pedindo a Deus que os perdesse. Um dos soldados pegou as roupas de Jesus e o ofendeu alto. Se você pode realizar milagres, faça-um agora. Após isso, ele lançou as roupas aos outros soldados e começaram a jogar a sorte. O escolhido umedeceu uma esponja em vinagre e deu a beber ao sedento Jesus, que ao virar a cabeça, um dos soldados despejou o vinagre sobre a cabeça de Jesus, enquanto ele continuava a orar, pedindo ao Pai Celestial para perdoá-los. Enquanto Jesus orava, uma tempestade repentina se levantou e dispersou a multidão que estava assistindo. Os soldados levantaram a lança de Longinos e a cravaram no peito de Jesus. Ao mesmo tempo, Deus derramou uma lágrima que pesadamente atingiu a terra. A sinagoga dos judeus instantaneamente se rachar. Após o pôr do sol, começou o dia de sábado. As pessoas embrulharam Jesus em um lençol branco e o colocaram dentro do túmulo. No terceiro dia após a morte de Jesus, seus discípulos descobriram que o corpo havia desaparecido, sobrando apenas os panos que envolviam o cadáver.